Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria convidar a missionária Sueli para sentar aqui e interceder comigo. Em nome de Jesus. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. É a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer entendimento aos nossos corações daquilo que Deus tem para com as nossas vidas nesta noite. Todos encontraram? A palavra diz assim: Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrojava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei o mesmo celeiros, reconstruí-los e maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Podemos assentar, a igreja do Senhor. Esta palavra é forte, irmãos. É uma palavra de despertamento para nossas vidas nesta noite. E esta palavra, ela vem nos trazendo um despertamento. Qual é a nossa prioridade? Como é que temos vivido? Vemos aqui Jesus, ele vem vindo do impasse ali com os fariseus. E Jesus, ele vem dando vários conselhos, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, da hipocrisia. Ele vem relatando, dizendo para os seus discípulos: olha, não tem mais o homem que pode matar, só pode matar a carne, mas não pode levar a alma para o inferno. Mas tem mais aquele que pode matar a carne e colocar a alma no inferno. Ele vem dando vários conselhos. Onde Jesus estava, havia uma multidão. E ali um homem aproveita quando Jesus está vindo, para poder questionar, para pedir para Deus uma direção. Aquele homem, ele estava preocupado com o repartir das heranças. Ele queria que Jesus ali resolvesse algo que era particular dele. Ele queria que Jesus intervesse num repartimento de herança. Ele queria que Jesus desse um veredito a favor dele. Mas Jesus, ele sempre tem algo muito maior do que nós esperamos. Jesus sempre tem algo para nos surpreender. Porque ele vem nos ensinar que nós temos que buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vem nos ensinar, se nós buscar Cristo de todo o nosso coração, Ele não vai deixar faltar água, Ele não vai deixar faltar o pão. Pode até não sobrar, mas você vai ter o suficiente para viver. Irmãos, é pecado ter riqueza? Não. Prosperidade é dom de Deus. O pecado é colocar o dinheiro acima de Deus. O pecado é fazer do dinheiro o seu Deus. O pecado é nós começarmos a correr em busca do dinheiro e esquecer de buscar a palavra, a presença de Deus para as nossas vidas. Jesus vai dizer para aquele homem, olha que interessante: guardai-vos de toda e qualquer, tenha cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza.
Irmãos, isso é muito sério. Avareza. Às vezes nós podemos ser avarentos e não estamos percebendo. O que é avareza? É quando nós queremos só para nós. Nós não temos coragem de abrir a mão para abençoar ninguém. Tem pessoas que são tão avarentas que tem dó de comprar um alimento para comer. Tem pessoas que são tão avarentas que tem dó de retribuir, de devolver na casa de Deus o dízimo. Tem pessoas que são tão avarentas, irmãos, que colocam dinheiro acima de tudo. Isso é pecado. Você se vestir bem não é pecado, desde que o orgulho não esteja acima. Você ter um carro bom não é pecado, desde que o teu carro ele possa ser usado para a obra de Deus. Pecado é ter um carro bom e não ter coragem de dar uma carona por mão. Pecado é ter um carro bom e não ter coragem de pôr para fazer a obra, não querer pôr na estrada para ir fazer a obra. Mas se o Senhor te abençoar, isso é bênção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância de bens que ele possui. O homem ele pode ser rico, ser dono de fazendas, de apartamentos em praia. Ele pode construir prédio lá em Balneário, um dos maiores prédios. Mas se ele não tiver Jesus, ele é vazio, ele não tem nada. O dinheiro dele não garante salvação, o dinheiro dele não vai curar, o dinheiro dele não vai levar Cristo no dia da sua morte. Aí Jesus vai contar uma parábola para aquele homem, vai mostrar para aquele homem: não briga por causa de herança. Quantas famílias estão divididas por causa de herança, irmão? Quantas famílias que viviam unidas, o pai ou a mãe morreu, briga até por uma geladeira velha. É terrível o ser humano. Aí Jesus vai começar a contar a parábola, que um certo homem, ele tinha no seu campo, muito grande, ele era muito rico, e aquele campo produziu muito. E aquele homem começou a pensar consigo, olhando para as suas riquezas. A palavra do Senhor não relata, mas eu creio que ele olhava para tudo aquilo que o campo havia produzido e soberbeceu sua alma. E a palavra vai dizer que ele olha que interessante. E ele pensava consigo mesmo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele tem um projeto. Ele vai destruir os celeiros velhos e construir maiores. É pecado? Não. Quem é que faz produzir o fruto? É Deus. Quem faz a terra produzir abundância? É Deus. Mas aí nós recebemos de Deus e não reconhecemos que tudo que temos é Deus que está nos abençoando, que tudo que estamos recebendo é Deus que está no controle da nossa vida. Aí a soberba entra no coração do homem e o homem começa a andar dizendo: eu sou, eu posso, eu sou maior, olha o que eu tenho, eu sou melhor do que o outro. Isso é soberba. Aí o Senhor diz assim, que este homem, ele ainda pensou consigo assim: eu farei isso, então direi à minha alma: tu tem muito bens em depósito, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele olhou para tudo que ele tinha. Se a gente olhar aqui, irmãos, a palavra não vai ver nada iníquo que esse homem, se a gente não aprofundar. Mas vocês acham que em volta deste homem não tinha alguém que precisava de alimento? Vocês acham que em volta deste homem não tinha alguém que estava com a panela vazia? Mas ele estava preocupado em só guardar para ele, em descansar sua alma, em ter repouso
gozo na sua alma e não estava preocupado com ninguém, porque a prioridade dele eram os seus bens, era o que a terra havia produzido, era a maneira que ele foi abençoado. Se eu fui abençoado, então não vou abençoar ninguém, eu vou guardar o que Deus me deu aqui e vou descansar, e o resto que se vire. Aí Jesus olha para aquele homem, dizendo assim: louco, irmão, isso aqui é forte. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Sabe por quê, irmãos? Porque ele achava que ele ia viver muitos anos, a ponto dele dizer: eu tenho para muitos anos. Só que ele não sabia que aquela noite era a noite que ele ia descer à sepultura. Ele não sabia que a morte bateu na sua porta, e todo o trigo, todo aquele celeiro cheio não iria impedir a morte de entrar. Ele não sabia que o descanso que ele achou que ele teria era carnal, quando ele tinha que buscar o descanso espiritual. Por isso eu perguntei: qual é a tua prioridade? O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Porque quando eu venho para o livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do 6 diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória como flor da erva. Seca-se a erva, cai as flores, soprando nele o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O que o Senhor está dizendo para nós na sua palavra? Que nós somos como erva, irmãos. Quem aqui sabe o dia que vai morrer? Não sabemos. Mas diante do Senhor está contado os meus dias e os teus dias. E o Senhor, Ele nos instrui para vivermos a cada segundo como se fosse o último dia da nossa vida, com vigilância, vigiando, cuidando para que as nossas prioridades nos levem à porta estreita, o caminho do céu. E se nós não tiver vigilância, irmãos, nós podemos passar o tempo inteiro na igreja e perder a nossa salvação. Alguém me perguntou nessa semana: fulano serviu a Deus há tantos anos e morreu de uma maneira trágica, e daí ele teve salvação? Eu disse não. Aí a pessoa disse: e o tempo que ele passou na presença de Deus? A palavra do Senhor diz que esse tempo não conta. Se nós podemos servir a vida inteira, servir o Senhor, se o dia da nossa morte nós estivermos em pecado e iniquidade, não é contado. Nós vamos perecer pelo pecado a qual nós morremos. Por que que o Senhor vem nos comparar que a nossa vida é como erva? A vida da erva é curta, o tempo dela é curta. Você pode observar aquelas ervas campo, tem umas que dão uns pendãozinhos brancos. É a coisa mais linda. Às vezes tem até pé de flores, que é muito bonito. Aí sai aquela flor, a coisa mais linda. Só que a flor murcha e a erva morre. Nós podemos nessa terra, irmãos, alcançar posição, alcançar poder, realizar nossos sonhos, ter uma família feliz. Podemos viver de uma maneira extraordinária. O homem às vezes ele adquire glória, ele adquire conhecimento, ele adquire fama, mas na hora que a morte chega, a fama dele não vai impedir a morte entrar. Nós vemos, irmãos, que tem pessoas, atores, que tiveram sucesso, que tiveram fama, aí de repente aparece lá, ó, tal fulano está abandonado com enfermidade, não tem um amigo
e morreu abandonado. Quantos poderosos morreram em morte trágica, pessoas nos auge das suas carreiras. A prioridade era a fama, era levar os jovens a delírios, mas no meio da caminhada sofre acidente com avião, com carro, no auge da fama. O que garantiu a fama para ele? Entrar pelo caminho da perdição. A nossa prioridade vai nos levar ao caminho que nós escolhemos. Se a nossa prioridade é Cristo, irmãos, nós vamos permanecer, nós vamos andar como o apóstolo Paulo. Podemos ser algemados, colocados em prisão, mas nós temos a convicção que a nossa prioridade é Cristo. Podemos passar pela tempestade, pelo vento, pela dificuldade, gemer e chorar, mas entender, eu tenho a prioridade. E como erva que seca, eu homem sou. Eu tenho a prioridade, a minha prioridade é Cristo. Posso um dia estar cheio, o outro dia está abatido, mas dentro do meu coração eu tenho que saber que a minha prioridade é Cristo. Mas nós temos uma facilidade muito grande de deixar o inimigo roubar a nossa prioridade, o nosso caminho do reino do céu. Nós temos uma facilidade muito grande de deixar o inimigo entrar. Podemos, às vezes, não temos dinheiro, não temos o problema da cobiça, não temos o problema da avareza, mas de repente o inimigo entra por outra porta, entra pela porta da ira, da raiva, do ódio, do ressentimento, entra pela parte da abaçu e decai, da murmuração, da incredulidade. O apóstolo Paulo escreveu que alguns galhos foram quebrados para que eu e você fôssemos enxertados. Irmãos, eu estava lendo esta palavra e é muito interessante. Por quê? Tem lá na minha chacrinha uns pés de uva. Os que é enxertado, esse ano ele deu bastante, o ano passado ele deu bastante uva. Daí eu ganhei 4 pés. E aquele pé de uva está crescendo e eu estou, ai que coisa linda. Falei para o meu marido, nossa, o ano que vem você vai dar tanta uva. Aí o rapaz que me deu disse para mim assim: ô Dilza, eu esqueci de te falar, tem que fazer enxerto. Se você não enxertar, ele só vai dar folha. Vai demorar muito para produzir. Aí quando eu li essa palavra, eu me lembrei do rapaz dizendo isso para mim. Eu disse: Deus, se nós somos enxertados, nós temos que produzir. Se nós somos enxertados, por que é que nós não produzimos? Nós somos enxertados na videira verdadeira. E por que é que nós não estamos produzindo? É culpa da videira? É porque nós damos legalidade para o inimigo entrar. É porque nós estamos abrindo a nossa mente para ele trabalhar, dizendo que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós vamos parar, porque não iremos descer. Entenda, nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer, irmão Giovanni. Mas se nós estamos enxertados, a videira verdadeira vai fazer nós produzir. E o que é que nós vamos produzir, igreja? Nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento, assim como João Batista nos ensinou.
Se nós estamos entendendo que somos como erva, que a qualquer momento Jesus pode dizer: acabou o dia da Dilsa, acabou o tempo. Até brinquei o dia que o presbítero Kreb pregou. Eu falei: o presbítero Kreb está me matando. Que ele pregou também bem forte. Se chegar o nosso dia, porque nós não podemos acrescentar. Ezequias chorou e o Senhor acrescentou 15 anos mais na vida dele. Mas nós vemos na Bíblia Deus acrescentar só os anos de Ezequias. Se nós sabemos que somos como erva, que a qualquer momento nós vamos descer, por que é, irmãos, que nós vamos carregar no nosso coração raiz de amargura? Por que é que nós vamos carregar na nossa alma algo que pode nos levar para o inferno? O que vai me adiantar, né, missionária Raquel, irmã Carmen? Vivemos tanto tempo dentro da igreja mancida. E se no dia que o Senhor nos chamar, nós perder a salvação por coisas tão pequenas, irmã Lorena? Se somos enxertados na videira, a palavra diz que nós não podemos nos ensoberbecer, porque fomos enxertados. Porque se até usamos verdadeiro, o Senhor não poupou, quem dirá o enxerto? Pela graça fomos enxertados, igreja. Olha para dentro do teu coração. O que é que está impedindo de dar fruto? Será que a tua prioridade não está em produzir frutos? Eu olho para a igreja e eu vejo uma igreja escolhida. Todos têm um chamado, todos têm ministério, cada um de uma maneira. Mas muito não quer produzir. Muitos acham que da maneira que está, tá bom. E o Senhor pergunta: qual é a tua prioridade? O que você tem para apresentar para o Senhor? O Senhor diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Se o Senhor nos chamar hoje, cada um sabe de si, porque todos nós aqui somos inteligentes. O Senhor nos deu sabedoria para nós entender o que fazemos, o que sentimos, quais são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Todos somos inteligentes. O que tens preparado? O que está dentro do teu coração? Para quem será? O que está escondidinho aí? Para quem será? Porque Ele conhece o que está no oculto do meu e do teu coração. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece as nossas prioridades. Eu posso até pregar, mas Ele conhece a minha prioridade na minha casa. Eu posso até pregar, mas Ele conhece a minha prioridade no meu trabalho. O que tu tens preparado? Para quem é? Para qual porta nós vamos entrar? Para a porta estreita ou a porta lá? A maneira que eu estou caminhando, os frutos que eu estou produzindo, para quem será, irmãos? Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos João Batista ministrando a palavra do Senhor. João Batista, ele vai pregar para o povo, e ele vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu.
no capítulo 3 de Mateus. Ele começa ministrando lá no deserto da Judéia, e ele dizia para a multidão: arrepender, porque está próximo o reino do céu. Mas quando nós olhamos, irmãos, mais embaixo no capítulo 7, vai dizer assim, ó: vendo ele quem? João Batista. Porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Quando ele estava pregando para o ímpio, ele estava ensinando, mandando ele se arrepender, porque estava próximo o reino do céu. Mas quando João Batista vê se aproximar os fariseus, saduceus, conhecedores da palavra, homens da lei, sacerdotes, será baixado. Ele olha para aqueles homens, chama eles de raça de víbora, porque conhecia a palavra, mas não vivia, sabia da palavra, ensinava, colocava fardo pesado sobre os ombros do povo, mas eles mesmos não mexiam nem com o dedo. Aí eles olham e dizem: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele estava dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele pregou de duas maneiras. Para o ímpio era para se arrepender. Agora para o conhecedor era para produzir frutos dignos de arrependimento. Pela árvore conhecereis o fruto. Não tem como você dizer que uma árvore é abençoada, cheia de Deus, se o fruto dela é podre. Oh, pastor, aquela mulher cheia de Deus, mas o fruto é podre. Pela árvore se conhecem os frutos. Aquele homem prega que é uma benção, mas o fruto é podre. Rabaçu e decai. Pela árvore se conhecem o fruto. João Batista estava dando uma oportunidade, irmãos. Mas a palavra de Deus, para quem não quer mudança, traz ira. E eu quero dizer nessa noite: se Deus estiver falando no meio da congregação e a palavra nos trazer ira, nós temos que ter cuidado. Se é palavra de Deus, não é palavra do homem, nós temos que ter cuidado. Porque a ira vai demonstrar que eu não quero mudança, que eu não vou escapar da ira vindoura. Produzir fruto digno de arrependimento é deixar o pecado, é se entregar verdadeiramente a Cristo, não usar somente capa, não querer mostrar uma coisa que não é. Porque não adianta eu querer mostrar algo que eu não sou, que eu não tenho. Porque o Espírito Santo, que tudo conhece, Ele vai saber qual é a minha prioridade, o que é que eu tenho feito no culto escondido. E às vezes nós não entendemos, irmãos, que Deus está lá conosco para nos dar oportunidade. Às vezes não estamos entendendo que Deus está nos alertando: cuidado, vigiai, não sejais louco, para que a morte não nos pegue de surpresa. Não sejais louco, achando que tem muito tempo e a morte está se aproximando. Aí você pode pensar assim: meu Deus, vim na igreja para ouvir palavra de morte. Para quem está em Cristo, não vai temer. E eu já vou encerrar. Sabe por quê, irmãos? Eu já ouvi um testemunho da missionária Cida. E ouvi testemunho de várias pessoas que tiveram ali um encontro num leito de enfermidade e não quiseram voltar. Eu ainda perguntei para o pastor: pastor, mas que mistério, né? Porque nós temos medo da morte. E a pessoa, quando ela está em coma, que ela vai de encontro com Deus, ela não quer voltar. Aí o pastor Marcos diz assim: missionária, é porque aqui nós estamos com medo da morte da carne, mas o espírito nosso é desejoso de Cristo. Aí em Apocalipse nós vamos encontrar assim:
Eu vou ler já para encerrar. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará dos olhos as lágrimas, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Rabassóbia. Para quem tem prioridade no reino, tem promessa no céu, tem salvação, vai andar na rua de ouro. Sarabassóbia. E mandarai. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé, igreja. Você tem prioridade com o reino. Você tem prioridade com o reino. Rabassou. Se você tem prioridade com o reino, nesta noite o Senhor vai te dar força. Nesta noite o Senhor vai trazer refrigério. Nesta noite o Senhor tem algo para a tua vida. Rabassou, bianamanai.